Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar de uma planta incrível, a Zamioculca. Você já conhece? Você sabia que ela é considerada a planta do dinheiro? E o melhor de tudo é que eu vou compartilhar com vocês dicas de como cuidar dessa belezinha dentro de casa. Então não saiam daí! Eu sempre gostei muito de plantas e a Zamioculca é uma das minhas preferidas por ser a mais resistente entre as minhas plantas. Ela é uma planta conhecida por filtrar energias negativas e atrair sorte e proteção para dentro dos lares, para dentro dos seus ambientes. Indico colocar nas entradas da casa, ambiente de trabalho, como escritórios e home office. Para entender onde colocar qualquer planta, é importante imaginarmos o seu ambiente natural, o tipo de ambiente que ela está adaptada no seu habitat natural. No caso das amiocucas, elas são plantas de ambientes de floresta tropical, ou seja, a partir disso já sabemos que ela gosta de bastante calor, mas não tolera muito a luz direta do sol, já que elas são plantas pequenas que ficam debaixo de grandes árvores no meio da floresta. O local ideal para as amiocucas é um local bem arejado, com boa luminosidade, porém que não receba diretamente a luz direta do sol. Além disso, os ambientes internos são os mais recomendados, já que essa planta não atura nem ventos fortes, nem chuva. Pense que o ambiente natural dessas plantas é muito bem protegido, pois ela está cercada de grandes árvores, e dessa forma ela nunca receberia chuvas fortes nem ventos fortes. O local ideal é próximo de janelas e de ambientes com luz natural. Qual substrato utilizar para plantar as suas amiocucas? As amiocucas possuem raízes grossas com batatas nessas raízes. E quanto mais grossas as raízes forem, mais arejado tem que ser o substrato para esse tipo de raiz. O substrato tem que ser arejado e granulado. Invista em casca de pinos, pedaços de carvão e outros itens semelhantes. Isso vai ajudar a arejar o substrato e dessa forma as raízes se desenvolver de uma forma melhor, de forma que as regas não sobrecarreguem esse solo. Quais as quantidades de rega tem que fazer nas amiocucas? Antes de mais nada, é importante que ela esteja com o substrato adequado. Também é preciso que o vaso tenha furos e também um bom escoamento de água. Essa planta acumula água nas suas raízes e tende a encharcar com muita facilidade. Portanto, as regas têm que ser bem controladas. No geral, as regas têm que ser feitas a cada 10 dias, mas sempre observando bem como está o substrato no momento da rega. Se não for necessário regá-las, não regue. Se o substrato já estiver um pouco úmido, não regue naquele momento. Espere mais um pouco e assim efetue a rega outro dia. Há alguns sinais para você se atentar. Não deixe o solo muito encharcado, mas também não deixe ele extremamente seco. Qual que é o melhor adubo para uma planta desse porte, Zamioculca, que não recebe luz direta do sol, que dificulta a sua fotossíntese? Qual deveria ser o adubo ideal? Aqui vem a seguinte resposta. A Zamioculca é muito exigente quanto à adubação. Devido à falta de sol, essas plantas necessitam de muitos nutrientes presentes na matéria orgânica do solo, que ela estiver estabelecida. Para manter esse verdinho brilhante e vistoso que ela tem, ela precisa de uma adubação adequada. A recomendada é o NPK 10 por 10 por 10. Nessa proporção, você consegue fornecer todos os nutrientes que ela precisa para se desenvolver com essa força que ela tem. Pois nessa forma, a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais macronutrientes que ela precisa, vai ser absorvido de uma forma adequada para esse tipo de planta. Como você pode recuperar as suas amiocucas morrendo? Deu ruim nas suas amiocucas? Você regou demais? As folhas estão amarelando? Talvez ainda seja possível recuperar essas amiocucas. A melhor forma de fazer isso é replantar essas amiocucas em um novo vaso. Para isso, remova a planta do vaso, retire todo o substrato e separe as suas raízes. Retire os substratos presentes também entre as raízes. Limpe essas raízes e depois mova para um novo substrato em outro vaso. Cuidado em manter a limpeza adequada nesse transplante. Dessa forma, replante as suas amiocucas em um novo vaso. Ela provavelmente vai se recuperar. Lembrando que o substrato é a fonte principal de nutrientes para essa planta. Então, invista em um substrato. Não plante em terra comum, terra de jardim ou outro tipo de terra. Plante em substrato específico para suculentas. Essa planta, por ser uma suculenta, ela acumula água em seus brotos, em suas raízes, em suas batatas.
Portanto, a água tem que ser exatamente na medida. Como você pode fazer as mudas de zamioculca? Se você deseja propagar as suas zamioculcas, existem algumas técnicas que você pode utilizar. A primeira delas é você fazer mudas por folhas. Escolha um galho saudável da sua zamioculca, já adulta. Não dá para pegar galhos saudáveis de plantas ainda jovens. Corte as folhas bem próximo ao caule e coloque as folhas afundadas até a metade em um vaso com substrato para plantio. Você precisa comprar esse substrato exatamente para plantio. Outra forma é você fazer as mudas na água. Esterilize uma panela. Coloque a raiz da zamioculca na panela. Um pedaço da raiz já com a batata. Encha com água filtrada. Troque a água regularmente para manter a planta saudável. Dessa forma ela vai se desenvolver aos poucos. A terceira forma é a muda por divisão de touceira. Retire a planta do vaso, divida a touceira em partes menores, garantindo que cada parte tenha pelo menos uma raiz, e plante as partes separadas em vasos separados para cada um, também com o mesmo substrato de plantio. São ricos em nutrientes NPK com fósforo em maior quantidade, já que ele é responsável pelo desenvolvimento forte da raiz no início do desenvolvimento da planta. Lembre-se de escolher um vaso com drenagem adequada, com furos no fundo do vaso. Qual o significado de zamioculca? Conhecida como Dollar Tree, essa planta é conhecida como a planta do dólar. Existe uma crença que essa planta ela atrai prosperidade, ou seja, dinheiro para você. Assim, dessa forma, as pessoas acabam comprando essa planta e colocando em suas casas, escritórios, de forma a atrair boas energias e prosperidade para seus negócios. Então, se você quer que sua conta bancária seja mais forrada, considere adquirir uma zamioculca. Isso é uma boa opção para quem acredita. Se você gostou desse tipo de vídeo, trazendo plantas ornamentais, plantas de decoração para dentro dos ambientes internos de casas, jardins ou outros, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar seu comentário, que talvez eu possa trazer um novo vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Deixe o seu like também antes de assistir esse próximo vídeo que eu te recomendo em seguida. Até o próximo vídeo!